Olá, somos o grupo eu, Alisson Mariano, Angélica Cândida, Darlan Nascimento e Igor Moura. Este trabalho é parte da disciplina de Sistemas Operacionais ministrada pelo professor Ricardo Jacaúna. Vamos explicar como os sistemas operacionais fazem com que vários processos trabalhem juntos de forma organizada, sem erros e sem conflitos. Este nosso conteúdo é baseado no livro Sistemas Operacionais Modernos de Tannenbaum. Vamos falar sobre comunicação entre processos, troca de mensagens e barreiras, escalonamento e problemas clássicos de comunicação. Bom, vamos começar falando sobre como esses processos se comunicam e se sincronizam. A comunicação entre processos, ou IPC, que significa Interprocess Communication, é um conjunto de métodos que permite a troca de informações e sincronização entre processos em execução, que é essencial para que diferentes programas colaborem e compartilhem recursos dentro do sistema operacional. E quando dois processos tentam acessar ou modificar o mesmo recurso simultaneamente, o resultado final da operação depende da ordem exata em que eles foram executados. É o que chamamos de condição de corrida. Para evitar que essa disputa corrompa os dados, o código sensível é protegido dentro de uma região crítica, onde garantimos a exclusão mútua. Agora que já sabemos o que é uma região crítica, vamos entender o que o sistema precisa garantir para controlar bem esse acesso. Isso é o que chamamos de exclusão mútua, que precisa atender três condições importantes: segurança, progresso e espera limitada. Segurança deve garantir que apenas um processo por vez entre na região crítica. Progressão: se ninguém estiver na região crítica, o sistema deve permitir que alguém entre. E espera limitada: nenhum processo deve esperar por tempo indeterminado. Agora, vamos conhecer as principais formas de controlar o acesso à região crítica. Começamos com as técnicas primitivas. Espera ocupada. Aqui o processo fica em um loop contínuo, esperando ativamente, até que a região crítica esteja livre. Embora resolva o problema, sua desvantagem principal é o desperdício colossal de tempo da CPU. Tem o dormir e acordar, que ao invés de esperar ativamente, o processo se coloca em estado de bloqueio. Ele dorme e é acordado por um outro processo quando o recurso é liberado. Sua desvantagem é que ele é vulnerável à condição de corrida conhecida como Lost Wake Up, que pode levar o processo a um impasse se o sinal de despertar for perdido. Agora avançamos para os mais eficientes e inteligentes. Semáforo é uma variável inteira que aceita apenas duas operações atômicas, down ou wait, que tenta decrementar ou bloquear se for menor ou igual a zero, ou seja, ele tenta ocupar uma vaga ou pedir uma permissão. Se o contador estiver em zero ou negativo, significa que não há vaga, então ele é bloqueado e colocado em uma fila de espera. E o up, ou sinal, é a liberação. Ele incrementa e acorda um processo bloqueado. Agora o mutasks é uma versão binária simplificada do semáforo. Ele é usado apenas para exclusão mútua, no valor de 0 ou 1. São mais leves e comuns para proteger o código. E o monitor, que é uma estrutura de alto nível que agrupa a região crítica, as variáveis de dados e os métodos de sincronização em um único pacote. A exclusão mútua é automática dentro do monitor, simplificando a programação.
Hoje iremos falar sobre troca de mensagens e barreiras. Enquanto o mecanismo do anterior depende de memória compartilhada, a troca de mensagem oferece uma alternativa mais flexível. Aqui a comunicação se dá pela transferência de pacotes de dados. O funcionamento se baseia em três pilares simples. Primeiro, comunicação explícita. Os dados são transferidos em pacotes chamados de mensagens. A comunicação é direta e internacional, diferente de apenas escrever em um espaço de memória comum. Segundo, primitiva simples. O processo usa apenas de operações sede para enviar a mensagem e recebe para receber. Terceiro, gerenciamento do canyon. O sistema operacional controla o canal de comunicação, que funciona como uma caixa de correio. Essa intermediação protege os processos um do outro e garante que a comunicação seja segura. A grande vantagem disso é que a troca de mensagem é o método ideal para sistemas distribuídos, onde os processos estão em uma máquina fisicamente separadas. Barreiras. Um ponto de encontro para um grupo de processos. Regra. Nenhum processo avança para a próxima fase do trabalho até que todos os membros do grupo tenham chegado à barreira. Boa tarde, meu nome é Igor e agora eu vou falar um pouco sobre escalonamento de processos e threads. Vimos que os processos se comunicam e se sincronizam entre si, mas quem de fato decide qual processo está no controle? E bem, o escalonamento é quem decide isso. Ele é o coração do sistema operacional, ele escolhe qual processo ou thread deve usar a CPU a cada momento. Essa função é vital, pois ela garante a eficiência, a justiça e o bom desempenho do processador, evitando que um só processo monopolize toda a capacidade do processador. Quem executa essa função é o escalonador. Agora vamos falar um pouco sobre a diferença de escalonamento por tipo de sistema. As regras ou políticas de escalonamento mudam radicalmente dependendo do ambiente de trabalho. O sistema operacional precisa saber qual é o seu objetivo principal. Agora vamos ver o primeiro tipo de escalonamento, que é os sistemas em lote. O foco total é na vazão. A prioridade é terminar o maior número de tarefas possíveis sem se preocupar com o tempo de resposta imediato. Por exemplo, grandes processamentos noturnos. Sistemas interativos, onde o foco é na experiência do usuário, a prioridade é dar uma resposta rápida e consistente, de baixa latência, ou seja, com um atraso muito curto. O algoritmo mais famoso aqui é o Round Robin, que divide o tempo da CPU em pequenos pedaços e reveza entre os processos. Uma analogia que podemos fazer é como um chefe que alterna rapidamente entre várias tarefas. Parece que ele faz tudo ao mesmo tempo, mantendo a sensação de agilidade. O terceiro tipo de escalonamento são os sistemas de tempo real. O foco é no prazo. As tarefas têm deadlines perigosos e o sistema operacional deve garantir que sejam cumpridos. Perder o prazo pode levar a falhas críticas, como por exemplo sistemas de piloto automático ou controladores industriais. Agora vamos falar um pouco sobre a política versus o mecanismo. Para finalizar, é essencial fazer a distinção entre política e mecanismo. O mecanismo é como o escalonamento é feito. É a parte técnica do sistema operacional, como o context switch, a troca de estado da CPU entre processos. A política é o que o algoritmo decide qual processo deve ser escolhido agora, como o round robin, o FCFS, prioridades, etc. Essa separação é fundamental, pois permite que o sistema operacional mude a política, ou seja, a regra de escolha, facilmente, sem ter que reescrever toda a complexidade do mecanismo, o processo de troca de CPU. Olá pessoal, me chamo Darlan e chegamos aos problemas clássicos do IPC, né? Que são seus desafios teóricos que mostram o porquê a concorrência é tão difícil e o porquê as ferramentas que vimos, que são os semáforos e os monitores, precisam ser usados com estratégia. Bom pessoal, seguindo aqui os problemas clássicos do IPC, nós temos uma analogia, que é conhecida como o jantar dos filósofos, que é nada mais aqui um impasse de deadlock, conhecida mais como impasse de deadlock. O jantar dos filósofos é uma analogia perfeita para os problemas do impasse de deadlock. Bom pessoal, seguindo aqui a analogia do jantar dos filósofos, temos um cenário de risco aqui. 5 filósofos precisam de 2 garçons para comer.
Se todos os filósofos pegarem simultaneamente o garfo à sua direita e esperarem pelo garfo à esquerda, eles travam. Ninguém pode comer e ninguém libera o garfo para possuir em um passe. Ponto, né? Aí fica a lição. Na prática, isso ocorre quando vários processos ficam esperando por recursos que outros processos bloqueados já têm. A única maneira de evitar o deadlock é quebrar alguma das regras dessas competições por recurso, como força ou uma ordem de aquisição. Bom, pessoal, depois da analogia do jantar dos filósofos, né? Temos aqui também os problemas dos leitores. O problema dos leitores e escritores, né? Trata do desafio, da gerência e o acesso diferenciado a um recurso compartilhado com um banco de dados. Bom, pessoal, aqui sobre os problemas dos leitores, vou fazer um pequeno resumo, né? Sobre os problemas dos leitores e escritores, que são as regras e desafios e as lições. Regras e desafios. As regras e desafios podemos permitir que muitos leitores acessem o recurso ao mesmo tempo, pois não altera, mas um escritor precisa alterar os dados e ele deve ter acesso exclusivo, sem nenhum leitor ou outro escritor presente. Aí tem suas lições, né? Que a lição SOS precisa balancear duas coisas que se anulam, né? Que é as performances, que ela favorece o leitor, e contra a integridade dos dados, que favorece o escritor, né? A solução exige mecanismo complexo para gerenciar filas e garantir que o escritor não fique indefinitivamente esperando atrás de uma fila interminável de leitores. Concluímos que o IPC, juntamente com a sincronização via semáforo, multasks e o escalonamento de processo, garante que a CPU seja utilizada de forma eficiente e justa. O estudo dos problemas clássicos, como o jantar dos filósofos, que ilustra o impasse, deadlock, e os leitores e escritores, que exige balancear performance e integridade dos dados, enfatiza a necessidade crítica de controle e algoritmos robustos para evitar impasses e garantir a integridade dos dados. Em última análise, o IPC é o coração da interação entre os processos e em sistemas modernos. E é isso, gostaria de agradecer aos meus colegas, a Angélica, o Darlan e o Igor pela contribuição. Obrigado a todos.